desse capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a gente vai concluir as instruções dos Espíritos dessa mensagem, a cólera. É exatamente o contraponto dos bem-aventurados, dos brandos e dos pacíficos, né? É a cólera. Lição 9, desse capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então, a mensagem diz o seguinte: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Olha aí. Ele já coloca aqui o orgulho que nos coloca acima dos outros, né? A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então, esse espírito começa nos dizendo, nos instruindo, de que este orgulho nos induz a nos julgar acima do que a gente é. E por causa disso, a gente não suporta nenhuma comparação que possa nos rebaixar. Ah, não, eu sou acima do bem e do mal. O que eu disser é lei, é verdade. Como eu vou aceitar isso de um subordinado, de um inferior? Ontem a gente viu, não foi, Rita, alguém que tinha a questão do preconceito racial na reunião mediúnica. Então, o orgulho muitas vezes acha que uma raça é inferior pela cor da pele, pela nacionalidade, e muitas vezes isso é insuflado para colocar pessoas que se sentem acima dos outros. E quando é questionado nessa questão, e se entrega à cólera, se entrega à raiva, porque não aceita, não admite que outra pessoa esteja questionando aquele ponto de vista. O orgulho é o que ele está dizendo aí. Pesquisar é a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Ou seja, é aquele instantezinho que você perde a serenidade. Então, pesquise a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Ou seja, você está bem, vão tentando, daqui a pouco você explode. Então, pesquise a origem disso, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Então, eu estava vendo essa semana uma mensagem, não sei se foi de Haroldo, acho que foi de Haroldo, ele dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente não é dono da nossa paz. Porque se alguém vem e tira a nossa paz, a paz não é minha. A minha paz depende do temperamento e do comportamento do outro. Se o outro tira a minha paz, eu não tenho paz. Então, é aquela história. Se eu sou uma pessoa pacífica, se eu sou uma pessoa serena, nada do que está fora vai afetar o meu estado interior. Não vai afetar. Você está aqui querendo me perturbar, fique você querendo me perturbar, mas eu não vou entrar nessa vibração. Eu não vou entrar nessa frequência. A paz me pertence. A paz eu conquistei. Então, eu estando nesse estado de espírito, eu não vou sair, né? Que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. Ou seja, quando você está dizendo alguma coisa, alguém contradiz, se você não for orgulhoso, você tudo bem, eu vou parar para pensar o que você está dizendo, se tem sentido. Mas se você for orgulhoso, não pode, como é que pode você estar questionando isso de mim? Que às vezes você não está vendo aquele ponto de vista, às vezes você não tem empatia. Porque às vezes você está olhando a coisa de um ponto de vista, você não está sentindo a dor do outro. Então, por que o outro está dizendo aquilo? Porque ele está sentindo alguma coisa que o fez externar aquele sentimento. E que muitas vezes a empatia é se colocar no lugar do outro para sentir a dor do outro. Você, por acaso, está no lugar do outro para entender o que ele está sentindo? Então, você ter essa capacidade de ter um olhar mais amplo, olha com os olhos do outro,
para tentar entender a dor do outro. Aí faz, mas eu, no lugar dele, não faria desse jeito. Sim, você é um espírito diferente dele, que tem outros valores e outras conquistas. Mas não é possível que essa pessoa faça isso. É possível. Porque aquela pessoa ainda não tem o grau de desenvolvimento moral que você talvez já tenha atingido. Então é aquela história. Até nisso você tem que compreender o outro. Compreender a limitação do outro. Ah, porque fulano me trata daquele jeito. Eu não faria isso com meu pai, com minha mãe. Sim, mas isso é você, não é ele. É por isso que somos pessoas diferentes. Cada um na sua capacidade e na sua condição. Porque você também já fez aquilo ou pior, mas em outro momento. E graças a Deus você já avançou. Então a compreensão espírita nos faz ter essa percepção que nos leva à humildade, à brandura e ser pacífico. Ou seja, a gente vai se libertando desses sentimentos do orgulho e da vaidade para entender o outro, para se baixar. Ou seja, é aquela história de que as pessoas que são PCDs, né, que são portadores de deficiência física, de alguma situação desse tipo, se sentem assim, satisfeitos e atendidos. Se você chega uma pessoa numa cadeira de roda e você não fala de cima para baixo, você se baixa, se curva para falar com a pessoa no mesmo nível. Isso é um sinal de respeito. É o que Cristo fez com todos nós. Cristo apagou a sua luz, desceu dos altiplanos da glória e veio ao nosso encontro. E lavou os nossos pés. Ele veio ao nosso encontro. Né? Então, muitas vezes, a gente não desce do nosso orgulho para entender a dor do outro. Se eu já consegui atingir um determinado patamar de evolução, mais motivo ainda eu tenho de descer para quem ficou para trás, porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Quando a gente percebe e entende isso, a gente tenta entender por que ele está gritando. A gente tenta compreender a dor do outro. Né? Então, é preciso essa compreensão. Né? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedade, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. É aquela história do orgulho. Você acha que o mundo tem que se ajoelhar a seus pés. Cala a boca que sou eu que estou falando. Eu já fui assim. Muitas vezes eu posso ser assim porque é o homem velho que está dentro de mim. Mas está certo? Não. Porque eu não sou o dono da verdade. Então, às vezes, eu tenho que entender a dor do outro, eu tenho que compreender a necessidade do outro e respeitar a opinião do outro. Ou seja, todas essas confusões que a gente vê hoje em muitas redes sociais, muitos grupos de WhatsApp, partem porque ninguém aceita a opinião do outro. Ah, porque eu sou da esquerda por causa disso, disso, disso. Ah, porque eu sou da direita por causa disso, disso. Meu irmão, eu sou de Deus. Eu sou de Jesus, eu sou do amor. Tem coisas de um lado que eu concordo, tem coisas do outro lado que eu concordo. Mas respeito a todos. Eu não tenho que estar discutindo se você é circunstancialmente da direita ou se você é circunstancialmente da esquerda. É a sua escolha. É a sua realidade. É a sua realidade. Que eu tenho que respeitar. E eu tenho que conviver com você e lhe amar do jeito que você é. Com o pacote que você tem de defeitos e de virtudes. Porque estamos aqui para caminhar juntos. E o outro também tem o direito de enxergar você do jeito que ele enxerga. Que você acha que não é desse jeito. Sim, mas o outro está enxergando de outra maneira. E daí? A gente tem que ter essa percepção. E se a gente não é brando e pacífico para entender isso, a gente não verá a Deus. Porque a gente está ainda embotado de uma carga de orgulho, de vaidade, que não permite enxergar o outro, que não permite ouvir o outro, que não percebe a beleza de uma sinfonia com diferentes instrumentos musicais. Porque cada um dá o que pode dar. Eu não posso achar que um centroavante sabe defender uma bola no time de futebol. Quem sabe defender a bola é o goleiro.
Se eu botar um goleiro para fazer gol, ele não sabe. Mas eu preciso do goleiro e do centroavante para formar um time. Então, se eu quero ser um bom técnico, eu tenho que entender que eu preciso do conjunto da obra. E eu não vou criticar A ou B porque tem esse talento ou não tem. Cada um vai ter. Mas hoje cada um só tem aquele. Só nascem uvas do pé de uva, das videiras. Não nascem uvas dos abrolhos. Não nasce uma uva do pé de jaca. Se você ficar debaixo de uma jaqueira esperando uma manga, você vai demorar uma coisinha. Porque não vai nascer. Então, se cada um de nós somos uma semente para frutificar um determinado fruto, é natural que quando a gente frutificar, a gente vai poder frutificar o fruto que somos nós. Se eu ainda não sei dar um morango, então eu dou uma pitomba. E olha que eu estou aqui menosprezando a pitomba em detrimento do morango. Tem gente que adora pitomba e não gosta de morango, e eu tenho que respeitar. Então, é por aí. A gente tem que ter essa compreensão, né? Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. Quando você perde a racionalidade. Fala ali o instinto animal, a natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedece. Ou seja, num ataque de cólera, de frenesi, de raiva, você sai quebrando tudo que está na sua frente. Sai a serenidade, né? Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. É aquela história da gente filmar. Minha mãe dizia muito isso, fotografa Jesus. Quando a pessoa estava fazendo alguma coisa, a mamãe fazia, fotografa Jesus. Pronto. Então, para registrar. Então, se a gente visse alguém no ataque de cólera, a gente filma. Mas, não, para que quando vou passar, eu vou lhe mostrar o quão ridículo você está sendo. Eu vou lhe mostrar que situação você está passando. Ou seja, ele teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpriria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Ou seja, quando a pessoa perde a serenidade, meu Deus, a pessoa, meu Deus, não faça isso não, olha por onde você está passando, que estrada você está caminhando, não entre por aí, não caminhe por aí, não perca a sua sanidade, né? Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que altera a saúde e compromete a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Meu Deus, se a gente pudesse observar a vibração orgânica que um instinto, uma sensação, uma vibração de raiva produz, a gente não faria. Não sei se você já viu aquelas fotografias da molécula de água, quando impregnada por um sentimento de amor, um sentimento de ódio, de raiva. Meu Deus, se a gente pudesse perceber como a gente muda o nosso psiquismo quando a gente está com raiva e o que a gente está fazendo por nós mesmos. Não faça. Não faça. É só você se olhar no espelho quando está com raiva. Teve uma vez que eu tive tanta raiva, uma vez, num ataque de cólera desse aqui que aconteceu comigo, que eu bati a porta com muita violência e a fechadura da porta amassou e fez um rasgo. Fez uma amassão. E até hoje, na porta da minha casa, está uma amassão na fechadura. É para me lembrar o quanto eu sou um idiota. Que num ataque de cólera, afetei uma pobre de uma fechadura que não tinha nada com isso. Não tinha nada com esse processo. Então, tá lá, para ver que eu abro a porta amassada, digo, que coisa ridícula, né? Pronto. Porque você sai de si e volta a ser o bruto, o homem velho que habita dentro de cada um de nós. Então, é o que André Luiz fazia quando chegou na parte espiritual, quando ele estava lá, que ele queria dizer um bocado de coisa, o mentor chegou e disse, André Luiz, beba um copo d'água. Aí, passa 10 minutos com a água na boca, porque aí não pode falar. Porque aí a raiva passa. A raiva passa. Então, na hora que você tiver esse instinto, que aquele calor, aquele vulcão sai de dentro de você, prestes a entrar em erupção, aí você silencia.
a máxima da antiguidade nos diz, conta de 1 até 10, né? Se não der, conta até 20, 30, 40, 50, 100, 1000. Conta. Para poder... O que é que você está dizendo com isso? É um artifício para você voltar à serenidade. Para você não sair daquele impulso de violência, voltando a ser um animal que ainda habita dentro de cada um de nós. Né? Então, é aquela história de não faço o bem que quero, mas o mal que está em mim ainda é o que faço. É aquele impulso inferior e que muitas vezes nos leva à cólera. Né? Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos que o cercam. Ou seja, quando a gente tem um ataque de raiva, de cólera, a gente deixa as pessoas que a gente ama e que nos amam tristes, porque estão vendo aquele acesso de cólera que a gente teve. Né? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Aí é outro ponto. Num ataque de cólera, quando você cega de raiva, você pode cometer alguns atos que você vai sofrer por eles durante a eternidade. Né? Quantas almas a gente vê se queixando de suas culpas e sendo castigadas naquela sua culpa por um impulso de cólera que poderiam ter evitado. Né? Até numa outra palestra, Haroldo menciona que no trânsito alguém trancou ele e bateu no retrovisor e ele teve o acesso de raiva, abriu o vidro para brigar. Aí, quando ele abriu o vidro, o filho de trás disse, papai, ele pode frequentar as suas palestras. Aí ele subiu o vidro e seguiu. Ou seja, o impulso do homem velho abriu o vidro para esculhambar, para dizer, olha, você poucas e boas, como diz no popular, né? Mas o cara disse, papai, ele pode ver essas pessoas. E quer dizer que fazendo palestra eu incentivo o perdão, o amor, a capacidade de tolerar, mas na rua eu posso ser o que for. Então, esse é o desafio. Né? Então, quando a gente internaliza essas coisas, algo de maravilhoso acontece na cripta misteriosa do nosso coração. A criatura encontra o Criador em dimensão de eternidade. Ou seja, quando há cristianismo às nossas consciências, o imperativo da compreensão e da bondade tem força de lei em nossas ações. Ou seja, se há Jesus dentro da gente, eu não posso mais agir com violência e com cólera, porque Jesus é maior dentro de mim. Ele é a luz que segura a minha serenidade. Ele é a luz que ilumina as minhas sombras, as minhas regiões mais escuras, porque elas existem ainda em mim, porque somos imperfeitos ainda, não é? E esse arrependimento é muito triste se a gente, num ato de loucura, cometer uma agressão. Porque é aquela velha máxima, muitas vezes quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, às vezes, num ato de cólera, de raiva, você diz coisas a seus familiares, a seus companheiros, a seu amigo, a um parente, a um amigo de trabalho, que quando você disse, você esqueceu. Mas quem recebeu, não esquece. Né? E aí é aquela história dos fios desencapados, que eu disse, que uma família é cheia de fio desencapado, né? Então, todo dando curto-circuito, né? Dando choque, curto-circuito em todo canto. Porque a gente é cheio de histórias. Nós somos cheios de histórias. E somos cheios de pendências e de situações mal resolvidas. Então, a gente fica sempre ali guardando, de repente acumula e vem para fora. Aí o cara vem, mas naquele dia, naquela hora que você estava com a roupa assim, que chovia, que estava... Danou-se. Você guardou isso tudo. Mas não é isso. Você nem se lembrava disso, mas o outro se sentiu ferido. O machucado, o apanhado, apanhou. E não esquece. Né? Então, foi ferido no seu orgulho. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Né? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. O espírito, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Ou seja,
a gente já sabe de um bocado de coisa e precisa controlar os nossos impulsos inferiores, né? Porque conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações, né? Então, a gente já sabe o mal que a cólera pode produzir em nós. Então, é não incentivá-la, né? Essa foi a primeira mensagem de um espírito protetor de Bordeaux, 1863. E a segunda, que ele diz é o seguinte: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, isso é outra história. Ou diz, eu sou assim mesmo. Quem quiser que me compre. Hein? É muito cômodo esse lugar. Não é? Quem quiser que me compre, eu sou assim e não vou mudar, não. Pronto. Então, segundo a ideia falsíssima de que não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigia muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. É que eu sou raivoso mesmo, eu sou brabo mesmo, e meu temperamento é assim, eu não tenho nem pavio. Tem gente que tem pavio curto, eu não tenho pavio. E acha isso uma vantagem, né? Não, eu sou assim, tá bom, mas pode mudar, não pode? Então, em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Aí o espírito de Hahnemann vem dizer aqui, ó, que, indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos. Há um temperamento, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí reside a causa primordial da cólera, e persuadir-vos que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Ou seja, não é o corpo que traz o ato de violência, é o espírito. Eu posso estar num corpo propenso à violência, mas se eu for um espírito pacífico, aquele corpo não vai se encolerizar sozinho. Ele vai obedecer ao impulso de um espírito, né? Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera torna-se concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Ou seja, você encontrando uma aptidão no corpo para se desenvolver, não é o corpo que produz essa aptidão. Quem produz essa aptidão é o espírito, como ele vai dizer aqui. Ó. O corpo não dá cólera àquele que não tem. Do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Não é o corpo. O corpo é a consequência. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O espírito é a essência. Ele é que produz a reação, né? A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, Hahnemann nos esclarece aqui que não tem essa história de dizer eu sou assim porque foi Deus que me fez assim. Deus nos fez simples e ignorantes para a gente evoluir, mas a gente pode, com a lei do progresso, ir se melhorando. Se eu era um homem agressivo e violento no passado, hoje eu não posso ser mais. Eu posso ter entendido que a cólera não me leva a nada, me prejudica, me produz mal-estar e gera desconforto e pode gerar em mim culpas por atitudes impensadas que eu tive nesse momento, que eu vou carregar durante muito tempo. Então, é melhor eu evitar entrar num processo desse do que entrar e depois me arrepender. Então, está aí a gente fechando essa lição do Evangelho, bem-aventurados os brandos e pacíficos, entendendo que a cólera não nos leva a nada, que é uma reação instintiva
do homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós, que muitas vezes, por ter contrariado o seu orgulho, se encoleriza, porque se sente agredido naquela coisa que ele achava que era o dono da verdade. Então, que a gente possa concluir esse estudo desse capítulo 9, entendendo de uma vez por todas que bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, que a gente possa entender que os brandos possuirão a terra e os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Os brandos e pacíficos serão todos aqueles que alimentarem as virtudes que o Cristo nos ensinou, que seguirem as leis de Deus. Aqueles que seguem contrário não estarão seguindo as leis de Deus e, portanto, não estarão caminhando para possuir a terra e nem para ser chamado filho de Deus. É a gente vencer o homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós, né? Então, que Jesus nos abençoe nessa nossa transformação moral para elegermos a paz e a brandura como atitudes importantes para os nossos espíritos, né? Então, muita paz, muita serenidade, muita alegria no coração e que a gente possa, de uma vez por todas, sermos chamados filhos de Deus e herdar a terra, né? Muita paz para todos e vamos encerrando esse estudo do capítulo 9. Hein?